Vocês tocaram no assunto aí das áreas, né? Das áreas de atuação do direito. Isso também é um outro ponto que deixa o pessoal muito na dúvida no começo. Eu, por exemplo, fiquei muito na dúvida de que área começaria, né? Eu gostava bastante do criminal, até no começo eu atuei bastante no criminal. Já tinha feito ali alguns júris e tal, mas depois acabei ali me encontrando mais nessa área mais do empreendedorismo, do empresarial, enfim, né? E cada área tem uma particularidade. Cada área tem um jeitinho diferente de você chegar no cliente, de você fechar um contrato, ou de você cobrar mesmo os honorários. E a cobrança de honorários também é uma outra parte que a faculdade não te ensina. E eu acho até que isso poderia fazer parte da grade curricular das faculdades de direito, sabe? A questão de fazer um contrato bem feito de honorários, para você não se prejudicar e também não prejudicar seu cliente, né? A questão de saber precificar mesmo, para você não acabar entrando nessa onda de prostituição da profissão, que acontece muito hoje em dia. Tem muito advogado aí cobrando, fazendo coisas a preço de banana. Sim. Eu já vi galera aí fazendo audiência por R$50, sabe? Isso é muito triste. É muito triste de ver isso. Não dá valor no próprio ensino, né? No próprio valor, no que ela investiu ali na carreira. Sim. Pô, R$50? Porque tudo que você faz no direito, a advocacia, eu julgo ser uma profissão muito cara. Sim. Sabe? Porque você tem que usar roupa que custa mais caro, você tem que ter um lugar que é caro para ter, enfim, você tem que comprar livros que são caros, livro não é barato, nenhum livro é barato. Investir numa especialização, né? Fazer um curso de especialização, seja uma pós-graduação, ou seja só um curso avulso de especialização mesmo. Então, tudo que você vai fazer tem um custo muito grande. E você tem que cobrar isso do seu cliente. Sim. Você não fez aquilo ali de graça. Afinal de contas, a gente fez a faculdade almejando também, além de outras coisas, ter um objetivo pessoal, enfim, realização pessoal, também é almejando o dinheiro, a vantagem financeira, né? Ninguém faz uma faculdade, se profissionaliza para fazer caridade por aí. Sim, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, né? E essa parte da precificação e de honorários, enfim, vem muito na dúvida do pessoal quando vai começar. Cara, isso atrapalha demais a carreira da pessoa, porque ela fica insegura. De repente, sei lá, é o seu primeiro cliente, ele está ali na tua frente, você fala assim, putz, será que eu cobro tanto? Mas se eu falar isso, acho que ele vai embora. Caramba, eu estou precisando desse dinheiro agora, acho que eu vou cobrar mais barato, porque será senão que eu vou espantar. ou não? Isso. E daí você não tem nenhuma noção de como que o cliente vai pagar ou não, de analisar o estilo do cliente, né? Em algumas áreas, por exemplo, no trabalhista, quase sempre a gente acaba trabalhando muito nessa questão do êxito, né? Do 30%. Então, acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas, por exemplo, para o Lucas, que faz direito penal, creio que é bem mais complicado. É bem complicado. A gente não consegue cobrar no êxito, porque não tem um êxito, não tem um valor econômico no final. Então, a gente sempre aconselho aos futuros profissionais sempre cobrar antes. Por quê? Porque a pessoa está presa, você não vai receber dela, você vai receber dos familiares. E se ela for depois for colocada em liberdade, talvez ela possa dar no pé e não te pague. Sim. Então, você não pode nunca contratar com o preso, mas sim com seus familiares. Então, é uma forma de cobrar diferente das demais áreas. Então, eu não consigo cobrar no proveito, né? No final da ação. É até legal a gente comentar isso, porque eu, pelo menos enquanto era acadêmico, também não sabia que existem essas duas formas principais de se cobrar honorários, né? O prolabore, que a gente recebe para começar a trabalhar, a gente está recebendo durante o processo, e o quota litis, que a gente vai receber uma parcela do proveito econômico daquele cliente, né? Tem as duas formas de se cobrar. Por exemplo, em famílias e sucessões. Em divórcio, por exemplo, e inventário, costuma-se cobrar um quota litis, mas nada impeça que você também possa até reduzir esse quota litis, essa porcentagem, e cobrar um pouco de prolabore no início também. Mas o que eu queria comentar de principal dessa questão de cliente, e aí já estamos no ponto do tema do podcast, que é o que a faculdade não te ensina, é dessa relação interpessoal. Porque, por exemplo, você está assumindo um inventário, você está assumindo um divórcio, cara, são momentos de muita dor para aquelas pessoas. São momentos que vão marcar para sempre a vida delas. Chegar atendendo falando de dinheiro, né? Elas perderam um ente querido ou estão passando por um processo de divórcio que é a maior perda que pode ter para um núcleo familiar. Então, você não pode simplesmente chegar e falando assim, não, tá divórcio, tá 2 filhos menores, não, beleza, valor é tal. R$6 mil.
Sim. Cara, não dá para fazer isso. Mostra sabe? que você é frio, que você não tá, Exatamente. né, tendo E empatia. aí o cliente, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente em outro que cobra mais barato que você. Sim. Porque você não gerou aquela conexão com ele. E esse é o ponto que a gente precisa aprender. Em todas as Sabe- áreas, né? Saber gerar valor. Eu costumo pensar muito assim que você tem que gerar um valor para o seu cliente. Se você só gerou um preço, se você só passou preço, com certeza ele vai embora. Porque quem vem por preço, vai por preço. Sim. Né? Se você cobra X e o fulano lá cobra metade de X, é óbvio que ninguém vai te contratar. Você tem que passar o seu diferencial. E às vezes o diferencial é uma coisa pequena, é uma coisa que pode parecer boba para você, mas para o seu cliente não. É muito importante. Por exemplo, a relação interpessoal, né? Relacionamento, enfim. Cara, a maioria dos contratos que eu fecho, por exemplo, eu mexo mais na parte do direito civil, empresarial e tal, a maioria dos contratos que eu fecho é por relacionamento, é porque a pessoa simplesmente simpatizou comigo, né? E você tem que saber chegar na pessoa como advogado, como profissional, mas não simplesmente fazendo igual o Guilherme disse, né? Chegar e falar, ó, você tem que fazer isso aqui, o preço é tanto, quer, não quer, tchau. Isso não se faz. E até outra coisa importante, né? Até falei isso em outro programa, que o cliente tem que ver de você que você quer ajudar ele, não está ali preocupado só com o dinheiro, porque o direito e a relação da advocacia é isso, é ajudar, é resolver o problema e não querer só ganhar o dinheiro da Isso. pessoa, né? O que eu digo de acolher o cliente naquele momento de dor que ele está passando, não é ser político. Sim. Não é falar assim, não, olha aqui, tadinho dele, vou adular ele aqui um pouquinho para ele fechar contrato comigo. Não, é abraçar a dor do cliente de verdade. É entender aquele momento e estar do lado da pessoa, é comprar aquilo que ele está sentindo, entendeu? Para gerar esse ponto de identificação que o Carlos está falando. Porque a gente, na faculdade, a gente está escutando muito, e no começo de carreira também, questão do marketing jurídico, que o marketing jurídico é o futuro, que é o que vai atrair clientes. Mas o networking, que é essa questão de você conhecer as pessoas, se relacionar com elas e elas indicarem você para outras, é o que ainda mais funciona, na minha opinião. Sim, também acho. É o member get member, né? Exatamente. Boca a boca. E outra coisa importante, né? Nessa questão do marketing jurídico, não adianta a pessoa passar uma imagem de ser uma pessoa boa, atenciosa, e na prática ser diferente disso. Né? A pessoa tem que ser o que realmente ela é. Isso Senão não se acontece sustenta, muito, né? cara. Isso acontece muito, sabe? E quando você monta uma farsa, isso não se sustenta por muito Sim, tempo. Não se sustenta. Por isso que é muito importante até, se você for abrir um escritório ou for chamar um sócio, enfim, tem que ter uma cultura aquele lugar ali. É como qualquer outra empresa. Toda empresa tem uma cultura. Vamos dar um exemplo aí. A Starbucks, por exemplo, todos os atendentes são treinados a saber o nome do cliente, anotar no copo e te entregar, porque aquilo ali é uma experiência de atendimento. Sim. Né? E na advocacia não é muito diferente disso. Eu, por exemplo, atuo muito assim com os meus clientes na questão de parceria. Eu acabo me tornando muito parceiro. Eu gosto muito assim de ver as oportunidades dos clientes, o que eles podem ganhar com aquilo ali, se beneficiar daquilo ali. Sim. E eu falo, não, você tem que fazer isso porque isso aqui vai ser bom para você nisso, e vamos juntos. E nesse tipo de relacionamento, às vezes o cliente não vê nem tanto o resultado final. Porque, às vezes, nem sempre o advogado vai ganhar tudo, né? Às vezes ganha, às vezes perde, mas só do cliente viu que você foi transparente com ele, fez um bom trabalho, o cliente já foi satisfatório o serviço contratado. Na maior parte das vezes, eu costumo sempre pensar nisso, que o cliente ele chega até você, porque acho que ninguém procura um advogado sem ter um problema, né? Então, seja por uma questão de um familiar que faleceu, precisa de um inventário, um que foi preso, um benefício previdenciário, seja ele qual for. Então, as pessoas costumam procurar você já nesse momento de fragilidade mesmo, né? Então, essa questão, e fica até a dica para os futuros colegas, que vejam realmente a situação da pessoa, acolham a pessoa e deem o melhor de si mesmo. Né? Como eu gostaria de ser atendida, como eu gostaria de ser acolhida num escritório. E a gente tá aí para isso, né? Cara, é exatamente isso, Ariana. Sim. como eu gostaria que De ser fizessem atendido. comigo. Sim. É exatamente isso, sabe? Eu não gosto de ir em lugar nenhum
que a pessoa não me dê atenção. Cara, eu fico doente com isso. Eu fico louco quando a pessoa não me dá atenção. E todo mundo, no fundo, gosta de se sentir importante. A humanidade, ela gira em torno disso. Todo mundo gosta de se sentir importante para alguém ou para alguma coisa. E às vezes você lembrar do nome do cliente, você lembrar do que vocês conversaram no atendimento anterior. Do aniversário dele. Do aniversário dele, que é uma coisa que a gente faz lá no escritório também. Lembrar de repente, dar um presente. Ó, ganhou a ação aqui, vamos comemorar isso aqui. É um momento bom para todo mundo, não só para você que ganhou, mas para todo mundo. Eu acho bacana, até diferente. Eu, como atuo na área criminal, quando acontece, às vezes o cliente é um réu primário, saiu, levou uma condenação, eu gosto de conversar com ele. Eu gosto de sentar e falar assim, olha, você voltar a delinquir é lucrativo para mim, porque você vai me procurar novamente, mas eu não quero isso para você. Sim. Né? E a pessoa tem muito essa visão. Mas não, vamos gerar mais renda, né, para advogado. Se ele cair de novo, é dinheiro. Mas, pô, é diferente que eu tenho que passar a mensagem para ele. Eu quero que ele tenha um avanço. Então, é algo isso, como você disse, é conversar, é aconselhar. Às vezes você tem que fazer um pouco o papel, perdão os psicólogos falar isso, vocês vão me linchar, mas fazer um pouco esse papel de psicólogo, de dar uma atenção, principalmente para os familiares. Então, isso é o diferencial também. Sim. E isso que você falou, Lucas, por exemplo, pode parecer que não, pode parecer que realmente, por exemplo, assim, o meu cliente, quanto mais crime ele cometer, ele já é meu cliente fiel. Vai dar mais lucro, ele né? vai me dar mais lucro. Mas isso, no meu ponto de vista, estar jogando o seu trabalho fora. Sim. Eu ficaria bravo com o meu cliente se ele cometesse tudo de novo, porque, foi ralado para conseguir tirar ele dali, entendeu? E daí ele vem e joga tudo no lixo, joga o dinheiro dele no lixo, o seu tempo no lixo, porque a gente vende tempo. Na verdade, a gente vende tempo. O advogado, ele vende tempo, ele vende a expertise dele, na maioria da parte, é tempo. Então, você começa a criar Claro, você não pode ser amigo, né? Você tem que saber diferenciar. Mas você começa a criar uma relação de, olha, fica esperto nisso. A gente conseguiu dessa vez, mas fica atento. Então, essas puxadas de orelha também faz parte de olha, o advogado chegou e me deu um alerta. Se eu aprontar de novo, a casa cai. Sim. De ser sincero com o cliente. Ser transparente. Porque muitos advogados esquecem isso. Acabou aqui, foi absolvido e tal. Não fala mais nada, não fala o que vai acontecer, se ele aprontar novamente, não fala as consequências. Sim. E deixa. É o famoso advogado causa-ganha, né? Ganhou, tchau. Chega aqui, que aqui é causa-ganha. Gente, não existe causa-ganha. Se algum advogado falar para você, não, essa causa aqui é ganha, ele tá mentindo para você, ele quer te convencer a contratar o serviço dele. Não é assim que funciona. O judiciário é uma caixinha de surpresas. Sim. Às vezes a gente tem um direito posto que está na nossa cara, mas o juiz entende diferente. E aí a gente recorre e o tribunal entende diferente. E se você aí, advogado iniciante, ou que vai entrar na advocacia aí daqui a pouco tempo, enfim, chegar a usar esse tipo de frase, causa-ganha, cara, você pode ter certeza que você vai ter uma dor de cabeça gigantesca na tua vida, que você vai ter se arrependido. No criminal você vai sofrer bastante, viu? Principalmente se for no criminal, sabe? Isso é muito fácil de você levar uma ameaça. Às vezes não vai ter nem vida mais para se arrepender. Não, né? demais. É uma coisa muito perigosa, sabe? A gente está mexendo, o nosso trabalho é mexer com vidas. Nessa parte, eu acho que o crucial do nosso debate aqui hoje é a captação de cliente, de forma devida. Sim. Então, nunca faça isso. Nunca prometa nada para o seu cliente. Eu gosto de uma frase que eu uso muito. Olha, eu não posso te prometer resultado, mas uma coisa eu te prometo. Meu trabalho bem feito. Sim. Eu falo isso para os clientes. Então, assim, doutor, quanto que é a porcentagem para eu sair? Não, eu não vou te prometer uma porcentagem de você vai sair porcentagem X, mas eu te prometo um trabalho bem feito. Isso eu te prometo. Sim. Então, você, futuro advogado que for buscar essa captação de cliente, não use esse método de prometer resultado. Tem outros métodos que nós vamos comentar agora, né? Que são legais, são éticos, mas não faça isso. Não garanta resultado nenhum, independente da área que for.